A Cotrijuí, que já foi uma das maiores cooperativas da América Latina, passa por um processo amanhã de uma assembleia de autoliquidação. Para saber o que é isso, o que representa uma autoliquidação dentro de uma cooperativa que tem ainda 19 mil associados e gera 2 mil empregos diretos, estamos em contato com um advogado da Cotrijuí, Dr. Cláudio Lamáquia. Dr. Lamáquia, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia aos teus ouvintes. O que é uma assembleia de autoliquidação e por que chegou a esse ponto da necessidade dessa assembleia de autoliquidação? Bem, Felipe Vieira, a Cotrijuí vem acumulando ao longo dos últimos anos uma expressiva dívida, né? E o grupo que hoje assumiu, está há um ano na presidência da Cotrijuí, examinando toda a situação que hoje está posta, todos os valores em termos de dívidas, todas as execuções que estão hoje colocadas contra a Cotrijuí, examinando esta situação, chega à conclusão efetiva de que, de fato, neste momento não há outra solução do que a busca da liquidação voluntária. Mas é importante, Felipe, que se passe aos ouvintes e, acima de tudo, aos associados da Cotrijuí, que são as pessoas que têm o seu patrimônio nesta cooperativa, que o processo de liquidação voluntária não é nada mais, nada menos do que uma moratória ou do que se assemelha ao caso das empresas, ou seja, o que se busca é uma recuperação judicial. Se faz o paralelo, eu posso fazer e traçar aqui exatamente nesse momento, o paralelo entre a situação de uma recuperação judicial numa empresa privada, com o processo de liquidação voluntária numa cooperativa. Ou seja, em outras palavras, o que se está buscando é uma suspensão de todas as execuções que correm contra a cooperativa, contra a Cotrijuí. Com isto, o grupo que hoje dirige a Cotrijuí, examinando então toda a sua dívida e exatamente tendo a responsabilidade de projetar a continuidade da Cotrijuí hoje e buscando sim, de uma forma bastante objetiva, mas com a visão de projetar o futuro da Cotrijuí, da cooperativa, está tomando esta decisão, chamou esta Assembleia Geral dos associados para que os associados deliberem. O que fica aqui, tem que ficar muito claro, é exatamente isso. Ou seja, primeiro, a atual presidência, a atual direção da Cotrijuí, que assumiu há um ano, deparou-se com uma situação verdadeiramente inadministrável, né, diante do volume de dívidas que tem esta cooperativa. Se fala em 1 bilhão de reais? Visão, examina a questão e encaminha este processo de liquidação voluntária, que é uma moratória, volto a dizer, que não significa que se esteja paralisando a Cotrijuí ou que se esteja desmanchando uma cooperativa que é extremamente pujante no nosso estado. Se fala em uma dívida de 1 bilhão de reais, é isso? Uma dívida de mais de 1 bilhão de reais, uma dívida que hoje, pelo que nós temos condições de compreender e pelo levantamento que foi feito, de buscarmos a suspensão destes processos judiciais, seguramente a situação fica inadministrável. E é por isso que se busca essa ideia da moratória. A moratória é nada mais, nada menos do que a maneira jurídica que se encontra, o remédio jurídico que nós encontramos neste momento para salvarmos o patrimônio dos atuais sócios, dos atuais associados da cooperativa Cotrijuí. Queremos, a partir desta decisão que venha a ser adotada, que venha a ser tomada na Assembleia de amanhã da Cotrijuí, a condição de, a partir disto, termos esta moratória durante um ano, a suspensão de todas as execuções que correm contra a Cotrijuí, durante um ano,
pela moratória deferida, se esta for a decisão da Assembleia, e posteriormente renovada ainda, se for o caso, por mais um ano. A ideia da Cotrijuí, a ideia da atual direção é exatamente neste período e neste prazo nós termos condições de fazermos o pagamento de todas as dívidas que hoje tem a Cotrijuí. Certo. Se a Cotrijuí, se os associados da Cotrijuí não optarem pela autoliquidação amanhã, tem uma situação que me parece assim o grande problema a curto prazo, né? Que é a renegociação da dívida do BNDES. Esse é o maior problema. O BNDES hoje não está aceitando renegociar aí cerca de 66 milhões de reais com a cooperativa. Na realidade nós temos uma execução que corre desde o ano de 95, ou seja, distribuída ainda em 1995, contra a Cotrijuí por parte do BNDES, e temos esta situação hoje já praticamente definida, ou seja, esse processo de execução já está em fase de praça. Nós temos 2 imóveis da Cotrijuí, dois imóveis bastante expressivos da Cotrijuí, que geram muitos recursos, que geram muito volume para a Cotrijuí em termos de recebimento dos seus ativos, e que está sendo encaminhado à praça. E, portanto, quando nós examinamos esta situação, e volto a dizer, é importante deixar claro, Felipe, que o atual presidente, a atual diretoria da Cotrijuí assumiu há praticamente um ano, efetivamente, a administração da cooperativa, e nós fomos constituídos também a questão de 6 meses para trabalharmos no encaminhamento e principalmente na administração judicial desse processo. Quando nos deparamos com esta situação e algumas outras que ainda estamos levantando e principalmente administrando judicialmente, chegamos à conclusão de que, de fato, nós não temos outra alternativa neste momento que não seja este remédio judicial, que é o remédio da liquidação voluntária, que, volto a frisar, mesmo que correndo o risco de ser repetitivo, mas é importante que, principalmente, os associados compreendam que este processo é um processo que representa uma moratória apenas, ou seja, a ideia é de que, a partir da aceitação desta proposição feita pela diretoria da Cotrijuí, se tenha condições de travar as execuções e efetivamente planejarmos e projetarmos o futuro da Cotrijuí a partir depois da finalização deste plano de saneamento que a Cotrijuí hoje está passando por mãos da atual direção. Para que fique bem claro para os nossos ouvintes, para os guaibeiros, a gente tem uma situação de uma dívida de R$1 bilhão, mas o grande problema a curto prazo dessa dívida é a falta de renegociação do BNDES no que se refere a cerca de 6%, 7% da dívida. O BNDES está levando a leilão, dá para dizer assim, 2 imóveis importantes. Sem esses 2 imóveis, aí quebra a cooperativa mesmo, não tem solução que possa se imaginar nem a médio nem a longo prazo para a Cotrijuí. É isso? É exatamente isso, e por isso a direção da Cotrijuí, né, toma uma decisão como esta, que é uma decisão séria, que é uma decisão de muita responsabilidade, mas exatamente nesta dimensão, ou seja, de que este é o remédio jurídico neste momento que nós temos a apresentar, exatamente com a visão de que esta deliberação ela terá o condão de salvar a operação da cooperativa. Ou seja, está se projetando com esta decisão, está se projetando sim a verdadeira forma de proteção do patrimônio de todos os associados da Cotrijuí. Dr. Cláudio Lamarck, me diga o seguinte, com o BNDES não foi tentado nenhum contato, abre aspas, político, fecha aspas, nesse político, né? Claro, é um banco, mas é uma situação de uma cooperativa, são 19 mil associados, são 2 mil empregos diretos, e o BNDES tem aquele S que quer dizer o social, né? Para o banco, me parece que também sempre é bom rever o dinheiro. Vocês estão dizendo o seguinte, olha,
tem uma possibilidade, lá no longo prazo, da gente renegociar globalmente toda essa dívida. Se isso não acontecer, bom, quebra tudo e aí o banco também não vai rever nem os 66 milhões, imagino eu, com leilões. Esses leilões raramente alcançam o preço desejado, né? Não foi tentada uma saída política, uma outra saída para essa situação? Felipe, o problema é que essa dívida é uma dívida, como disse, que ela foi ajuizada em 1995. E a atual administração da Cotrijuí, que assumiu há um ano a administração da cooperativa, busca sim, tem buscado efetivamente alguma tratativa junto ao BNDES para que se encontre uma saída para não termos a praça desses bens, ou seja, para que a cooperativa não seja penalizada, digamos assim, com a arrematação destes dois imóveis que hoje já estão penhorados e que garantem esta dívida. Uhum. Mas, volto a dizer, lamentavelmente, esta situação hoje chegou num ponto bastante complicado. O que se espera é que também o próprio BNDES tenha a sensibilidade de verificar que nós estamos aqui trabalhando não com uma empresa privada e que merece, mesmo que fosse uma empresa privada, porque geram empregos, merecem todo o nosso respeito, mas aqui nós trabalhamos ainda com uma cooperativa, e com uma cooperativa de grande porte do estado do Rio Grande do Sul, né? Então nós esperamos também, temos a expectativa de podermos buscar uma negociação e um acordo com o BNDES para o alongamento desta dívida. Isto os gestores da cooperativa hoje estão buscando também. Sim. E nós esperamos e aguardamos que haja sensibilidade também do BNDES no que diz respeito a esta situação. Mas o fato que temos é um fato já determinado, claro. Ou seja, se nós não encontrarmos agora um mecanismo jurídico, né, e aí falo como advogado da Cotrijuí, falo de forma técnica, né, se nós não encontrarmos uma forma jurídica de suspendermos o processo de execução neste momento, a verdade é que nós acabaremos tendo a arrematação de um dos imóveis mais importantes, de um dos imóveis mais expressivos que tem a Cotrijuí hoje. E aí então, quebra essa posição jurídica. E aí quebra em definitiva a Cotrijuí e teremos um problema social, porque são 2 mil empregos diretos, são 19 mil associados que terão problemas aí para colocar, inclusive, os grãos produzidos nas suas lavouras, nas safras, e a gente tem hoje já problema, inclusive, de estocagem. São silos que estão indo a leilão, quer dizer, poderemos ter aí uma repercussão no interior do estado, a Cotrijuí que tem sedes em Ijuí, Santiago, Dom Pedrito, isso vai dar problema no interior do Rio Grande do Sul. Sem dúvida alguma, Felipe, é uma situação que, se não encaminharmos nesse formato, a curtíssimo prazo, de fato, a Cotrijuí terá muitas dificuldades de continuar a sua atividade. Lembrando que, desde o início da atual administração, tem sido feito um trabalho de saneamento, ou seja, nós já estaríamos com esta deliberação, ou com este encaminhamento, um terceiro ponto já deste processo, neste plano de saneamento da Cotrijuí, que tem sido feito e tem gerado um efetivo sucesso, um efetivo resultado, né? Mas, como vemos agora, o presidente Fragoso avaliando toda a situação e avaliando inclusive o plano de saneamento que está colocado hoje para a Cotrijuí e que está dando um ótimo resultado, no caso, em função desta execução, até mesmo do BNDES, a solução exatamente é esta, ou seja, de nós buscarmos essa moratória, de travarmos, digamos assim, estas execuções, e a partir de então, com este ano, ainda podendo prorrogar por mais um ano esta moratória, nós projetamos sim o futuro da Cotrijuí e temos convicção de que a Cotrijuí não fechará suas portas, muito antes pelo contrário. Certo. O atual presidente
da Cotrijuí, a sua direção, tem nos afirmado isso nas reuniões técnicas que temos tido, tem nos afirmado que com este prazo eles seguramente projetarão uma situação de maior tranquilidade na Cotrijuí para a frente. Dr. Cláudio Lamacchia, Assembleia amanhã em Juí, nós vamos acompanhar, né, porque afinal de contas é muito importante para a economia do Rio Grande do Sul esta questão. Um bom dia de trabalho ao senhor, obrigado aí pelas suas informações. Muito obrigado, Felipe, um abraço a ti, um abraço aos teus ouvintes.